Hoje nós vamos conversar sobre três conceitos que estão intimamente ligados e a gente pode ver esse exemplo aqui em Far Cry 5, literalmente acontecendo os três conceitos. Pois é. Bom, ali você já vê a seita, então tem um jeito de chegar lá. A gente pode ir pela ponte ou a gente pode ir por aqui pelo rio escondido. Vários membros da seita religiosa ali nesse posto que a gente tem que recuperar. Pois bem, que conceitos que a gente vai estudar basicamente? Territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Pegou? Esses três conceitos que são meio trava-língua. Por que eu estou em Far Cry? Porque os três se aplicam aqui ao longo do jogo. Primeiro, vamos nos territorializar, né? Aqui você está em Montana, a gente sabe, eu já falei em outras aulas aqui no game, que Montana pertence aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos perderam o controle sobre esse território para essa seita maluca, que religiosa, que literalmente é bem fanática. Bom, se a gente chegar ali, vai vir alarme, como vocês podem ver aí, e vão fazer um tendel com a gente. Pois bem, mas vamos lá. O que é o territorialização? Quando a gente pensar nos Estados Unidos, vai ser basicamente uma construção histórica das ações, dos exercícios de poder, ou seja, território, poder, praticado por grupos sociais sobre uma parcela delimitada do espaço geográfico. No caso é Montana, no caso são os Estados Unidos. Bom, como vocês podem ver ali, os caras já estão me avistando. Tais grupos tendem a territorializar o espaço e se apropriam dele de alguma forma, tá? Exemplo, a dinâmica que levou à construção dos Estados Nacionais, como é o caso dos Estados Unidos, ok? Vamos andar aqui falando que os Estados Unidos está ali a bandeira, então estão tentando colocar essa bandeira aí, retomar o território. O que aconteceu? Os Estados Unidos territorializou esse local aqui e formou os Estados Unidos. Só que no game, o que acontece, né? Ocorre um processo de desterritorialização. Já ouviram falar disso? Olha as armas aqui. A gente está em guerra mesmo com essa seita. Refere-se basicamente à desconstrução das relações estabelecidas com o território. Pois é, pessoal, como assim desconstrução das relações estabelecidas com o território? Pois bem, se vocês observarem aqui, é um acampamento, um camping, é algo tomado pela seita. Eles estão lá, a gente tem que libertar esse posto para poder controlar ele. O que basicamente aconteceu, né? Aconteceu que esse território aqui de Montana é dos Estados Unidos. Basicamente, essa seita religiosa maluca foi lá e pegou para si esse território. Ao pegar para si esse território, tomando conta, tomando controle dele, ele vai acabar então desterritorializando a população local. Enfim, como eu disse para vocês, refere-se à desconstrução das relações estabelecidas com o território, associada à perda de poder por parte dos grupos sociais a ele anteriormente vinculados. Ou seja, os Estados Unidos perdeu o controle. Está na mão da seita. Trata-se da desconstrução dos vínculos que ligavam esses grupos ao território. Como os territórios são dinâmicos, como vocês podem ver aí, os processos de territorialização, desterritorialização estão ligados a muitas coisas, mudança tecnológica, mudança das relações de poder exercidas na sociedade. Enfim, então, territorialização. Eu construo as relações. Desterritorialização, eu desconstruo essas relações com o território. O que nós temos agora? A reterritorialização. E quando que vai acontecer a reterritorialização? Vamos se esconder aqui. Apenas quando a gente retomar e acabar com essa seita maluca. Como que se acaba com a seita maluca? A gente acaba basicamente retomando a partir de um conflito armado. Enfim, reterritorializar, que é o terceiro passo, como vocês podem ver aí, que eu estou fazendo, estou tentando reterritorializar, essa palavra estranha, reterritorializar.
Tá? Eu estou assustando eles aqui, mas vamos lá. É o terceiro passo da dinâmica conhecida como territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Refere-se à reorganização de novos territórios a partir de outras configurações técnicas e hierárquicas de poder estabelecidos quanto à capacidade dos grupos sociais. Será que esse grupo social teve a capacidade de manter esse território que eles tomaram, literalmente, os Estados Unidos, e nós, como representantes dessa nação incrível, temos que retomar? Eu estou fazendo meu papel aqui, retomando. Tá? Retomar esse território é guerra, é conflito, ok? Enfim, quanto à capacidade desses grupos sociais de retomar o território, o que a gente pode fazer? Bom, o que aconteceu? Quando teve a desterritorialização aqui, muitas pessoas fugiram de Montana, tá? E tiveram que se adaptar em outros locais, então eles tiveram que se territorializar em novos locais. Enquanto isso, o pessoal aqui invadiu, pegou para si, enfim, e teve que ir lá construir novas relações com o espaço, tá? Enfim, e nós aqui temos que retomar o território para o controle dos Estados Unidos. Vamos para um exemplo concreto de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. A gente pode pensar na Alemanha. A Alemanha era um país que se envolveu então na Segunda Guerra Mundial e a população que estava ali estava territorializada. Acontece que a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial e ela é dividida em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então tem uma desterritorialização desse povo, principalmente do pessoal que vivia em Berlim, porque Berlim foi dividida em duas, a Berlim Ocidental e a Oriental, que era dominada pelos soviéticos. Então eu tenho um regime socialista. Acontece que a União Soviética perdeu a Guerra Fria. Então ela entrou em colapso e deixou de existir. O que vai acontecer como consequência disso? Eu vou ter a reunificação da Alemanha e a reunificação de Berlim. Então esse povo vai ter que se reterritorializar, novamente criar relações com o antigo espaço que eles estavam habitando, que antes era a Alemanha e depois passou para o domínio soviético. Outro exemplo de reterritorialização, mudanças ali na questão da relação com o espaço, o que vocês vão ter? Surgimento dos blocos econômicos, como a União Europeia. Então, esses estados antes independentes, eles têm, obviamente, independência, soberania, só que agora eles têm uma relação diferente ali, criando novas territorialidades. E aqui em Far Cry, como vocês podem ver onde a gente está, como é que a gente aplica mesmo o conceito? Territorialização, relação criada com o território pelos Estados Unidos. Vem essa seita maluca aqui e assume o controle. Então acaba desterritorializando as pessoas fogem do local. E para reterritorializar elas novamente, a gente tem que reconquistar o território dessa seita maluca que está me dando tiro sem parar aqui. Certo, pessoal? Se inscreve aí no Geografia Topzera. Territorialização, criar relações com o território. Desterritorialização é desconstruir essas relações e reterritorializar é reconstruir, ou seja, construir, desconstruir e reconstruir. Certo? Se inscreve aí no canal, um forte abraço e até a próxima aula.